Não beba isso, gritou a garçonete. O bilionário congelou ao descobrir que o copo estava envenenado. Ei, de onde você está assistindo? Eu adoraria saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Seu apoio significa o mundo para mim. É o que me dá forças para continuar. Mal posso esperar para ler seus comentários. E se o copo que deveria tirar uma vida não fosse para você? E se descobrir a verdade por trás disso pudesse destruir tudo? O que você achava que sabia sobre família, traição e justiça? E se o amigo de infância que você pensava estar perdido para sempre fosse o único capaz de salvá-lo, mas também a única pessoa que guarda os segredos mais sombrios do seu passado? Marcus Langston, 42 anos, é um homem que domina salas e redefine indústrias. Sua empresa, a Langston Dynamics, revolucionou o transporte global com logística movida por inteligência artificial. Ele acumulou bilhões e a reputação de ser tão implacável quanto brilhante. Mas por trás do terno azul marinho sob medida e do carisma polido, existe um passado que ele passou a vida tentando enterrar. Naquela noite, no glamouroso baile beneficente pela renovação urbana no Plaza, Marcus sentia o peso de todos os olhares. Alguns admirados, outros cheios de veneno. Mas o grito da garçonete muda tudo. Laia Carter, nome estampado em um crachá frágil, tremia. Seu uniforme preto contrastava com o luxo ao redor. Marcus reconhece aquele rosto, mais velho agora, marcado por dor e força. Era sua melhor amiga, de infância. A garota que dividia sonhos com ele num sobrado em Harlem, até que uma tragédia aos 16 anos, um acidente de carro, um incêndio, destruiu tudo. O irmão dela, Jamal, morreu. A mãe dele, Evelyn, ficou com dores crônicas e dificuldades para andar. Laia simplesmente desapareceu, e agora ela estava ali. E acabara de salvar sua vida. O chefe voltou da cozinha pálido. Cianeto, disse mostrando uma tira de teste. Um veneno de ação lenta, mas letal em poucas horas. A multidão explodiu em cochichos. Celulares já filmavam tudo, subindo vídeos para a internet. A mente de Marcus disparou. Para quem isso era? Exigiu saber. O chefe hesitou. Era para... o senhor, Sr. Langston. Um flute específico separado do restante. Os olhos de Marcus se fixaram em Laia. Como você sabia? Ela engoliu em seco, a voz trêmula. Eu ouvi algo na cozinha. Um homem, alto, careca, com uma cicatriz no pescoço, falava com o sommelier sobre sua taça. Não sabia que era veneno, só... senti que algo estava errado. Marcus deu um passo à frente, a voz baixa. Espera que eu acredite que você só apareceu aqui depois de 20 anos. Por acaso, os olhos dela brilharam com desafio, mas o medo se escondia nas entrelinhas. Eu... sou só uma garçonete, Marcus. Não pedi por isso. Ele sabia que era mentira. Os seguranças se aproximaram para escoltá-la, mas Marcus ergueu a mão. Ela fica comigo, disse, sem espaço para discussão. A multidão assistia, faminta por escândalo, mas Marcus só sentia uma coisa: o passado puxando suas correntes. Marcus Langston cresceu nas sombras de Harlem, filho de mãe solo que trabalhava dobrado como enfermeira. O pai, músico de jazz, foi embora quando ele tinha 4 anos. Deixou uma foto desbotada e um vazio que Marcus preencheu com ambição. Laia Carter era seu alicerce. Riam juntos, sonhavam em escrever livros, fugir da pobreza. Passavam noites na escada de incêndio, prometendo conquistar o mundo. Mas o acidente aos 16 destruiu tudo. A morte de Jamal, as feridas de Evelyn, o desaparecimento de Laia. Marcus carregava a culpa desde então. Construiu um império com disciplina. Mas cada vitória trazia o peso daquela noite. Laia Carter, 39 anos, foi moldada pela perda. Após o acidente, sua família desabou. A mãe mergulhou no álcool. Laia foi de lar em lar, abandonando o sonho de escrever para se tornar uma caçadora de verdades. Hoje, como jornalista freelancer, ela desenterra corrupção nos porões de Nova York, fraudes imobiliárias, encobrimentos policiais, ganância corporativa. O baile era só um bico para pagar o aluguel. Mas quando ouviu a conversa na cozinha,
A taça de Langston, garanta que seja a certa. Algo a puxou de volta para um passado que tentou esquecer. Salvar Marcos não fazia parte do plano. Mas agora estava envolvida. E os segredos que guardou por anos ameaçavam vir à tona. Victor Crane, 60 anos, é o antigo mentor, e hoje inimigo mortal de Marcos. Um magnata do setor imobiliário que lucra com gentrificação e influência política. Foi sócio de Marcos nos primórdios da Langston Dynamics, mas sua ganância, desviando fundos para projetos próprios, destruiu a parceria. Por trás do charme, esconde uma crueldade silenciosa e conexões perigosas, do alto escalão político ao submundo. Ray Delgado, 55, é o investigador particular de Marcos. Ex-detetive da NIPD, ficou com uma perna comprometida após uma operação mal-sucedida. Carrega um ódio pelo sistema que o descartou. Ranzinza, mas leal, é os olhos de Marcos nas sombras. Ninguém descobre segredos como Ray Evelyn Langston, 62, é a mãe de Marcos. Ex-enfermeira, seu calor materno iluminava o lar em Harlem. Mas o incêndio a deixou com cicatrizes físicas e emocionais. O silêncio dela sobre aquela noite sempre foi um abismo entre ela e o filho. Agora, os segredos guardados por décadas estão prestes a explodir. Amara Tate, 34, é amiga de Laia e também jornalista. Hacker talentosa, ajuda Laia a seguir trilhas digitais da corrupção. Astuta, leal, peça-chave nessa teia. Mas ela mesma tem laços antigos com o império de Crane, e isso pode colocar tudo a perder. Na manhã seguinte, Marcos e Laia se encontram em uma lanchonete em Brooklyn. O ar é pesado de café e desconfiança. Laia ainda desconfia do poder e dinheiro de Marcos, mas seus recursos são inegáveis. Ray Delgado se junta a eles. O rosto marcado pelo tempo, expressão grave, empurra um dossiê pela mesa. O homem careca com cicatriz, Tony Russo, um resolvedor de problemas com vínculos diretos a Victor Crane. Russo é um fantasma, sem endereço, sem rastro. E agora, um alvo. Sem registros recentes, mas Ray rastreou Russo até um galpão em Red Hook, um centro para os negócios mais sombrios de Crane. Laia compartilha suas próprias descobertas. Anos como jornalista revelaram um padrão. Os empreendimentos de Crane desalojaram milhares de pessoas, incluindo o cortiço onde Jamal morreu. O relatório oficial culpava uma falha elétrica, mas fontes de Laia, inquilinos, delatores, apontam para incêndio criminoso. Jamal estava organizando um sindicato de inquilinos, diz ela, a voz contida. Estava unindo o povo contra os planos de despejo de Crane. O incêndio não foi acidente. Foi um recado. As mãos de Marcos se fecham. Ele se lembra do carisma de Jamal, da coragem. Está dizendo que Victor o matou? Não tenho provas, admite Laia. Mas o prédio era de uma empresa de fachada ligada a Crane, e Jamal era uma ameaça. A revelação atinge Marcos como um golpe. Seu sucesso inicial veio do investimento de Crane. Uma verdade que ele sempre quis esquecer. Se Laia estiver certa, seu império foi construído com dinheiro sujo. Precisamos encontrar Russo, diz ele. Ele é a chave. Antes de saírem, o celular de Marcos vibra. Outra mensagem de um número desconhecido. Você está cavando onde não devia. Ela é a próxima. Em anexo, uma foto de Laia saindo de casa, tirada naquela manhã. O rosto dela endurece. Estão me vigiando. Marcos aciona uma equipe de segurança para proteger o prédio dela, mas Laia dispensa. Já fui ameaçada antes. Não me assusto fácil. Amara Tate se junta a eles e amiga de Laia, hacker afiada, especialista em quebrar criptografias. Ela investigou os rastros digitais de Crane e encontrou e-mails criptografados ligando-o a autoridades da cidade. Ele tem metade do conselho no bolso, diz ela, a voz afiada. Mas tem algo maior aqui. Alguém acima de Crane puxando as cordas. Marcos franze a testa. Acima de Victor? Quem? Amara balança a cabeça. Preciso de mais tempo, mas seja quem for, está com medo do que vocês estão desenterrando. Ao anoitecer,
Marcos e Laia observam o galpão de Red Hook disfarçados de entregadores. Amara, de longe, invadiu os sistemas de segurança do local. Lá dentro, eles encontram caixas de documentos, contratos, fotos do incêndio de 2003 e um memorando nomeando Jamal como problema a ser neutralizado. O estômago de Marcos revira. É isso. Sussurra. A prova. Laia tira fotos com o celular, as mãos trêmulas. Mas antes que possam sair, Russo aparece, arma em punho, escoltado por 2 homens armados. Vocês estão fora do próprio alcance. Ele rosna. Marcos dá um passo à frente, firme. Diga a Victor que eu quero conversar. Isso termina hoje. Russo ri. Frio. Amargo. Crane? Ele não é com quem vocês deviam se preocupar. Os olhos de Laia se estreitam. Então quem? O olhar de Russo recai sobre ela. Um sorriso cruel surgindo. Pergunte à sua amiga. Ela não. É tão inocente quanto parece. Marcos se vira para Laia, a confusão brigando com a confiança. Do que ele está falando? Antes que ela responda, a voz de Amara estala nos fones de ouvido. Câmeras detectaram mais homens chegando. Saíam agora. Tiros explodem. Os homens de Russo disparam. Balas destroem caixas. Marcos puxa Laia e se esconde atrás de uma pilha. Rastejam até uma saída lateral, corações disparados, guiados por Amara via câmeras invadidas. Eles escapam na noite, mas as palavras de Russo ficam como veneno. No apartamento de Marcos, Laia enfim desmorona. Não te contei tudo, diz, a voz trêmula. O veneno não era para você, era para Victor. O quê? Eu ouvi na cozinha. Alguém queria Crane morto. Gritei porque vi você pegar a taça dele por engano. Marcos se afasta, atônito. Você estava protegendo o Victor? Não. Ela rebate, firme. Estava protegendo minha reportagem. Crane vem chantageando autoridades há anos. Policiais, juízes, vereadores. Se ele morre, as provas que juntei morrem também. Não podia permitir. A revelação corta como traição. Laia não salvou Marcos por afeto. Salvou sua matéria. Mas não há tempo para sentir. Ray irrompe no local, ofegante. Crane está vindo atrás de você. Ele sabe que tem os documentos. Victor Crane chega ao apartamento de Marcos com seguranças, armados. O cabelo prateado brilha, o sorriso é uma lâmina. Andou ocupado, Marcos, diz. Desenterrando fantasmas. Marcos cerra os punhos. Você matou Jamal. Queimou aquele prédio para abrir caminho. Os olhos de Victor brilham com desdém. Negócios, meu caro. Você aprendeu com o melhor. Laia avança, empunhando o pendrive com os documentos. Acabou, Victor. Isso vai para a imprensa amanhã. O sorriso de Victor some. Acha que pode me derrubar? Eu sou dono desta cidade, mas Marcos tem um plano. Desde o início da conversa, tudo estava sendo transmitido ao vivo para os servidores da empresa e para jornalistas e acionistas que acompanham o escândalo desde o baile. Não mais, diz ele. Os homens de Victor avançam. Mais sirenes de polícia ecoam. Ray, usando antigos contatos da NOIPD, acionou uma força-tarefa. Victor é preso. Seus homens rendidos. Ao ser levado, ele encara Laia. Devia ter ficado calada, garota. Você não faz ideia do que começou. As palavras gelam a espinha dela. De volta ao apartamento, Laia solta a primeira bomba. Tem mais alguém envolvido, alguém acima de Crane. Quem? Pergunta Marcos. Ela hesita. Então puxa um documento escondido do galpão. Um livro-caixa com um nome que congela Marcos. Sua mãe, diz Laia, a voz embargada. Evelyn Langston. Ela era sócia oculta dos primeiros empreendimentos de Crane. Ela sabia do incêndio e aceitou dinheiro para ficar em silêncio. O mundo de Marcos desmorona. Isso é impossível. Ela foi vítima, mas as provas são claras. Ao confrontá-la, Evelyn revela a verdade. Achei que era uma indenização pelas minhas lesões. Soluça. Não sabia que era dinheiro sujo. Achei que estava te protegendo. A culpa corroeu Evelyn por anos, e o silêncio dela abriu caminho para a ambição de Marcos, e para o caos que agora o cerca.
Eu não sabia sobre Jamal até que já era tarde demais. O segundo grande choque acontece. Amara, cada vez mais fundo na investigação, encontra um nome escondido nos e-mails criptografados. Uma figura sombria conhecida apenas como o corretor. Essa pessoa, não Crane, foi quem orquestrou o incêndio e também a tentativa de envenenamento, usando Crane como peão, como escudo. O corretor era ninguém menos que Diana Voss, uma influente vereadora da cidade. Por trás da imagem pública impecável, ela escondia uma teia de corrupção envolvendo empreiteiros, policiais e juízes. Marcos, Laia e Amara traçam um plano ousado para desmascará-la. Vazaram os documentos do galpão para a imprensa. Mas Voss já estava um passo à frente. Ela envia um assassino até o apartamento de Laia. O que se segue é uma perseguição frenética pelas ruas de Harlem. Marcos e Laia fogem por pouco, se escondendo em uma casa segura garantida por Ray. Ali, com os nervos em frangalhos, eles encaram a fratura entre eles. Eu devia ter te contado sobre o Victor. Laia confessa, a voz embargada. Mas eu tinha medo que você fosse me deixar de novo. Marcos olha fundo em seus olhos. Eu não sou mais aquele garoto, eu tô aqui. 3 meses depois, as consequências abalam toda a cidade. Diana Voss é presa. Amara invadiu seu servidor pessoal, revelando e-mails que a conectam diretamente ao incêndio, ao veneno e a décadas de corrupção sistemática. O julgamento de Victor Crane começa. O império dele é desmontado, peça por peça, graças à reportagem de Laia, que domina as manchetes e acende uma onda de reformas por toda a cidade. Evelyn, consumida pela culpa, vai a público. Ela testemunha contra Crane, e ao lado de Laia se torna uma defensora por justiça habitacional. Marcos transforma dor em ação. Ele financia a construção da Casa de Esperança Jamal Carter, um centro comunitário erguido exatamente onde ficava o antigo cortiço destruído. No dia da inauguração, ele e Laia estão ali, lado a lado. O ar está fresco, cheirando a outono. Crianças brincam no pátio, suas risadas quebrando o silêncio das feridas do passado. Uma placa diz, em memória de Jamal Carter, que lutou por todos nós. Me desculpa, Marcos diz com a voz baixa, por ter te deixado. Por não ter salvado o Jamal. Os olhos de Laia brilham com lágrimas. A gente era só criança, Marcos. Fizemos o que podíamos. Agora, fazemos melhor. Eles reconstruíram a confiança. Não mais como os sonhadores de antes, mas como parceiros de uma missão real e viva. Evelyn se junta a eles. Aquele leve mancar é a lembrança física da dor vivida, mas o sorriso dela é um sinal claro de cura. Jamal estaria orgulhoso. Ela diz. A câmera passeia pelo centro comunitário. Famílias reunidas. Idosos contando histórias. Uma grande pintura de Jamal brilha sob o sol. A voz de Laia encerra tudo. Algumas cicatrizes nunca desaparecem, mas podem nos guiar para construir algo mais forte.